A gente acorda desesperado com algumas situações quando a gente percebe que está perdendo o controle sobre elas. Nós ficamos em completo pânico quando o boleto está vencendo e você olha para a conta e parece que o dinheiro não vai entrar. A gente não se desorganiza totalmente quando eu estou pensando em algo e esse algo começa a sair, a desandar. Começa a ir para um caminho que eu não esperava. E tudo isso acontece porque a gente ainda olha para Cristo como se ele fosse a gente. Nós ainda limitamos Jesus ao mesmo poder e capacidade que a gente tem. Ah, eu acredito em Cristo, eu acredito no poder dele, eu acredito que ele é poderoso, que ele é o Deus do impossível, até o impossível se abater na sua vida. Até a resposta não vir, até a doença se instalar. Você pode caminhar com Cristo, você pode andar com Ele, você pode consumir sua palavra, você pode manter as suas disciplinas espirituais, mas quando o problema se abate, ainda vai ser mais forte o nosso pensamento de que Cristo opera da mesma maneira que a gente e na nossa agenda, em como a gente agiria. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, é um trecho que fala, provavelmente, como cristão você já deve ter ouvido falar, de que Jesus acalma uma tempestade. Então acontece que, assim como ele fazia sempre com os discípulos, ele fazia algumas viagens com esses discípulos e veja, ele não está fazendo uma viagem com estranhos. Jesus está viajando com uma galera que anda com ele diariamente. Ou seja, uma galera que conhece ele. Já viu alguns milagres, já viu algumas coisas inexplicáveis acontecerem, já viu pão sendo multiplicado, peixe também, noites e noites que não conseguiam pescar, de repente Jesus manda jogar a rede para um lado e sai um monte de peixe. Todos eles experimentaram com os próprios olhos a capacidade de Cristo. Mas aí nesse trecho, eles estão num barco, fazendo uma viagem, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Imagina você, em alto mar. Eu não sei você, mas eu tenho medo de água que vocês não têm noção. E aí começa, você tá ali no barco e a onda começa a açoitar. E o barco começa a balançar. E parece uma hora que tem mais água dentro do barco do que fora. E aí diz assim que Jesus dormia. Então imagina vocês estão no meio do pânico, o barco quase que afundando, e Jesus, aqueles que eles viram em terra, que faz e acontece, simplesmente dormindo. Eu fico imaginando o pânico desses discípulos. O que é que não passou na cabeça? Tipo assim, esse cara tá maluco? E aí segue. Os discípulos, desesperados, grifo meu, foram acordá-lo clamando: Senhor, nos salve, a gente vai morrer. Esses discípulos que estavam lá em terra firme, vendo tudo que Cristo já fez e experimentando verdadeiros milagres, agora, no meio do oceano, com as ondas batendo, eles esquecem completamente tudo que Cristo fez e falam: a gente vai morrer. Tamo lascado. Aí, obviamente, Jesus prepara bem o chicote e diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levanta, repreende o vento e o mar, tipo assim, ó, para tudo você, acalma tudo. E fez-se completamente bonança, ou seja, numa palavrinha, tudo se acalmou. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que está acontecendo aqui? Para mim, eu vejo que é a mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias experimenta um grande milagre em cima do monte, bota os profetas de Baal para passar tudo por mentiroso, experimenta um grande milagre, mas aí a Jezabel fica maluca, diz que ai dela se até no outro dia a cabeça dele não vai estar numa bandeja, e ele fica desesperado. Como se automaticamente ele esquecesse da capacidade de tudo aquilo que Deus fez, de fazer fogo descer do céu. E esses mesmos discípulos aqui ficam em pânico completamente, mesmo tendo experimentado milagres,
mesmo tendo experimentado coisas que aos olhos humanos parecia totalmente impossível. E quando Jesus ele levanta aqui e diz assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Isso relata muito como a gente lida com Cristo. Nós ainda colocamos Cristo como se ele fosse um ser humano tal qual a gente é. Nós olhamos ao nosso redor, para as nossas possibilidades, olha para o caos que está sendo instalado na nossa vida, e aí, porque a gente não consegue resolver, nós pensamos automaticamente aqui no fundo, nem Deus consegue. Não, agora é impossível. Eu creio que Deus pode e tal, mas do jeito que está encaminhando, no tempo que a gente está nesse perrengue aqui, nem Deus consegue. Ah, porque no tempo que a gente está vivendo isso aqui, eu acho que Deus já nem percebeu, já abriu mão e falou assim: meu filho, isso aí é a sua derrota, aceita e vambora. Porque a gente ainda olha para Cristo como se ele fosse um simples ser humano. Esquece do Deus do impossível, esquece do Deus que abriu o mar vermelho, esquece do Deus que fez fogo, esquece do Deus que ressuscitou. Nós colocamos Jesus para caber como a gente é. Ah, Andréia, mas não tem como. A hora que o medo bate, a hora que a preocupação vem, é mais forte do que eu. É mais forte que você porque você está com pouca fé. É simples. Ah, mas como eu faço para ter fé? Tem que andar mais perto. Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, como por exemplo assim, ó. Eu e meu marido, a gente tá andando de carro. Se eu nunca andei de carro com ele e eu começo a ver ele dirigindo ali pela primeira vez, eu posso ficar um pouco preocupada. Se às vezes ele toma uma fechada, se às vezes eu vejo ele fazendo uma barbeiragenzinha assim, como eu nunca andei de carro com ele, eu vou ficar um pouco tensa. Assim, ai meu Deus do céu, vou andar com essa pessoa aqui, essa pessoa vai meter esse carro em algum lugar. Mas se eu tenho relacionamento com ele, se a gente anda diversas vezes de carro, já fez quilômetros e quilômetros e quilômetros de viagem, quando ele tomar uma fechada, quando fizer uma little barbeiragenzinha, eu não vou ficar preocupada. Porque eu já vi essa pessoa dirigindo. Eu já vi como ele é dirigindo. Eu já vi que ali pode ter sido só um deslize, alguma coisa. Eu não vou ficar afobada e preocupada e pensando, meu Deus, o que acontece nos próximos quilômetros? É preciso andar muito perto de Cristo para a gente ficar lembrando e trazendo à memória tudo que ele já fez. A gente fica na agonia, a gente fica no desespero, a gente fica naquele pensamento ansioso porque a gente não convive perto. A gente sabe de um Deus que a gente tem contato quando está prezando. A gente sabe de um Deus que eu oro a cada ano bissexto. A gente sabe de um Deus que Bíblia é só vez ou outra um versículo que a Andréia posta lá no Instagram dela. Que é o máximo de Bíblia que eu tenho. Aí fica difícil estabelecer confiança, fica difícil saber que você serve a um Deus que é Deus do impossível, se eu não sei que ele é Deus do impossível, se eu não tenho certeza que ele é Deus do impossível, se eu não tenho experiências de que ele faz o impossível. Então não tem como a gente ter uma fé grande, a gente ter uma fé perseverante, uma fé não vacilante, se eu não ando perto, se eu estou afastado. Se eu só conheço o Deus que faz na vida do outro, porque eu só consumo o que o outro fala, o testemunho do outro, a experiência do outro, mas eu mesmo não convivo perto para ter as minhas experiências com Cristo, para ter os meus testemunhos com Cristo. Eu tenho orado muito desde o ano passado e pedindo muito a Deus para construir testemunhos através da minha vida. Eu vejo tanto, às vezes, as pessoas falando de coisas que passaram com Deus, que atravessaram com Ele, que aconteceram na vida e testemunhos, né, que nos incendeiam, que nos dão esperança. E eu tenho pedido muito para Deus construir testemunhos. E, obviamente, quando a gente pede para construir testemunho, basicamente você está, assim, vai ter que passar por um momento aí não muito legal para ver a experiência de Deus. Mas eu tenho certeza que quando a gente constrói testemunho, que quando a gente vê Deus operando, quando vê Ele fazendo milagre, quando Ele vê Ele fazendo, mexendo no impossível, é aí que minha fé se fortalece. É difícil a gente fortalecer fé quando está tudo indo bem, quando está tudo correndo maravilhosamente bem. Ela é fortalecida quando eu falo assim, eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar isso. E o dinheiro aparece. E a oportunidade surge.
E a dificuldade me faz ser mais diligente com o meu dinheiro. Me obriga a parar de gastar, a parar de ser consumista. Entende? São dificuldades que vão sendo colocadas na minha vida em que Deus, às vezes pode não entrar com aquele milagre, mas ele vai me dando saídas. Coisas que antes pareciam impossíveis e que lá na frente vão até me ajudar e transformar completamente a minha vida. Então hoje, se você acordou no pânico, acordou com medo, sem saída, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu acho que dessa vez não tem saída, corre para Deus. Não seja como os discípulos, desesperado. Pelo amor de Deus, acorda, meu Deus, agora o barco vira. Você chegue mais. Faz um diário, lembra de todas as estações que você já atravessou, que você falou, não vai ter jeito, e teve jeito. Não vai acontecer e uma saída apareceu. Não é à toa, não é acaso, não é obra do acaso, é Cristo. É Jesus respondendo, lembra das orações respondidas. Para reparar se você hoje já não está vivendo orações atendidas. Você vai perceber que tá. E é aí que a nossa fé se fortalece.